pra falar de história, sabe que a gente fala de história? Você tá assistindo a série? Tô assistindo. Tá tendo a série na Globoplay, pra quem não tá assistindo ainda. Assisti. O primeiro, já passou 3 capítulos na primeira, né? Que foram bem, assim, emocionantes, né? Uma coisa forte, né? Pra você é emocionante ver? Porque como a gente era muito pequeno, então aquele sentimento parece que ele vem de novo, mesmo que você não... Aí você vê uma coisa que aconteceu, mesmo que você não estava ali, não tinha aquela noção do que estava acontecendo, e ver tudo daquele jeito que está contando, aqueles atores, aqueles meninos, que são aqueles meninos. Você gostou? A Rosarinha é minha amiga agora, é minha eterna Rosarinha agora, falei para ela, a Duda Galvão, mandar um beijão para ela. A Rosária faleceu ano passado. Foi em dezembro que a gente perdeu a Rosária. E é muito forte, porque a Rosária, o que ela mais falava, que ela me carregava no colo. Toda vez, eu carregava ele no colo, eu carregava esse aqui, ela me tratava assim como aquele bebê daquela época, entendeu? Então isso marcou, isso, né, dá uma emoção muito forte. A gente vê isso encenado, porque as pessoas tão boas, aqueles atores magníficos, né? A que fez minha mãe mesmo, nossa... a Andréa e o Marco... André Horta, né? E o Marco... Você vê, eles Rico, colocaram, assim, uma coisa tão real que a gente sente, né? Olha pra cara deles e vê nossos pais. Olha pra Rosarinha e vê a nossa Rosária. Então, é muito forte pra gente. Tem um assunto da sua mãe, que assim, a dupla sempre foi muito, os teus Choró, muito restritos na questão de coisa familiar, não expunha muito. E na série tá bem exposto a questão ela tinha bipolaridade. Sim. Que é um assunto que provavelmente não existia nessa época, né? Vocês eram crianças. Você estava me contando que era bipolar, bem definido bipolar mesmo. Ela mudava de uma hora para outra. Como é que era? Mudava o jeito. Ela ficava mais nervosa, mais falante, né? Tá bem retratado ali, sabe? Como ela ficava. Tanto é que naquela época, qual era o recurso que tinha? Mandar, na época era sanatório que eles falavam, né? Sanatório, né? Sanatório. Mandava pro sanatório. Quando tinha aquelas crises, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Depois que foi a bipolaridade foi tendo esse nome de depressão, começou a vir os tratamentos. Mas naquela época, o tratamento como que era? Era aquilo lá mesmo que mostrou choque e tudo mais. Você lembra disso ou não? Não, porque aí já era muito pequeno, mas a gente sabe o que a gente ouvia dela, né? O sofrimento que ela teve na vida, né? Minha mãe foi muito sofrida. E nosso pai também, né? Vem de aquele sofrimento mesmo daquela época. Uma família grande, recurso pequeno demais. Então, era muito sofrimento para a cabeça dela. E um filho, se for ver, de 2 em 2 anos, nascia um filho. Vocês são em quantos? Essa pergunta que eu fiz quando você chegou aqui. Então, que nós ficamos em 8, né, até o ano passado. Infelizmente, as pessoas já acompanharam aí a perda da nossa irmã mais velha, que era nossa mãezona nessa época, principalmente, que ajudou muito a nossa mãe a cuidar da gente. Então, na contagem, a Lurdinha, a Rosária, e fora que eu estava te comentando ali, né, da perda dos gêmeos que a minha mãe teve, ela abortou de gêmeos. Só que naquela época, teve um sangramento e percebeu o que era. Depois já tinha perdido, né? Então se fosse contar, era para ser 11. Era para ser 11 no final. Engravidou de 11 filhos, né? De 11 filhos. Sendo que eram gêmeos e você tem gêmeos, né? E eu tenho gêmeos. Inclusive, mandar um beijo pro Igor e pro Ian. Mandar um beijão pro Cauê também, que tá assistindo a gente aí. E eu tive esse prazer. E minha mãe curtiu demais meus gêmeos. Aí ela falava muito disso. Falou, nossa, acho que por causa daquilo, sabe? Aquela saudade que ela teve, ela gostava demais dos meninos. Você me contou que ela morou muito tempo aqui do lado, do condomínio do lado aqui. E você falou que conta essa história aqui. Quando ela ficava bipolar, ela saía conversando com todo mundo. Ela ficava bem extrovertida, né? E aí todo mundo ali conhecia ela, a dona Araci. Por causa disso. Aí ela contava as histórias dela, o sofrimento dela, os perrengues, até às vezes de pessoas que ela falava de alguém que ela não gostava. Era assim, a bipolaridade é isso, né? Ela é e aí voltava e ficava num buraco, assim. Aí quando tomava os remédios, ficava bem mais serena, né? E eu gostava mais dela serena. A gente conversava bastante. O outro perfil era muito acelerado? Era bastante acelerado. Era por bastante. Isso? É por isso que teve todo aquele problema que as pessoas estão assistindo aí, né? E o nosso pai também é muito trabalhador. Nosso pai, o que eu via dele era muito trabalho. Ele não tinha tempo para outras coisas, a não ser trabalhar para criar aquele tanto de filho, né? Nossa, aí quando o Chitão Choró começou a aparecer, e para ele foi
uma bênção, até, sabe, foi muito bom para ele, que foi dando uma descansada no espírito dele que ele tinha, né, daquele trabalho todo. Agora não estou mais sozinho, né? A série mostra o seu pai como um cara que bebia muito. E a imprensa, até eu tava vendo os vídeos, né, de gente cobrindo, falou, ele era alcoólatra. Na sua visão, não era exatamente um alcoólatra, não, era meio bebum, era isso? Tem os caras que eu conheço, sabe, que bebe mais. Tô brincando, mas ele era o normal daquela época, as pessoas bebiam mesmo. Não era hoje que nem são cervejeiros hoje, né? Não tinha isso, hoje, naquela época era a purinha que eles falavam, né? A água que pra sair não bebe. E quem que depois do trabalho não bebe para dar uma relaxada? Eu não mais, mas já bebi bastante. E ele tinha isso, mas aí a bebida acaba... A cachaça acaba subindo mais rápido, né? Então fica bêbado mais rápido. Não era assim, né? Alcoólatra assim, mas sempre foi muito responsável, sabe? Sempre trabalhou. Quem cantava melhor, ele ou sua mãe? Ele era a segunda voz, né? Ele era segundeiro? Ele já era a segunda voz. Ah, tá. A minha mãe sempre foi muito afinada, aí ele encaixava a voz dele com ela. E por isso, né, que vem toda essa história do Chitão Chororó. E eu vejo que hoje a geração nossa, eles cresceram ouvindo os pais cantando. Nós crescendo ouvindo Chitãozinho Chororó cantando. Uhum. Então eu falo que eu aprendi com o Chitão Chororó. Eles aprenderam com nossos pais, assim vai indo. O pai de vocês morreu em que ano? 83. 83? É. O senhor foi de coração? Ela tinha coração e ele era fumante, né? Fumava demais, então o cigarro e a bebida foram alterando esses problemas na... Ele viu o sucesso do Chitão Chororó? Na hora que começou a estourar fio de cabelo, ele começou a sentir. Ele começou a sentir aquela evolução. Aí na hora que era o auge mesmo, que era pra ele curtir, ele foi embora. Ah, tá. Ele ficou ruim um tempo. Então, Ele ficou tipo 1 mês e pouco de cama, que ele paralisou um lado, deu aneurisma, né, que dá quando para, né, um lado do corpo. E nessa época eu não viajava, eu que ficava em casa, eu também trabalhava, porque lá a gente sempre buscou, né, sempre se virar com as coisas. E aí eu que fiquei em casa, eu que dava o respaldo para ele. Então eu que pegava ele no colo, por isso que eu tava até brincando com a sua irmã, que eu sou fortinho, e eu pegava ele para levar no banheiro. Então era triste, cara, porque eu vi ali ele, sabe, naqueles momentos, ele me falou, filho, eu prefiro morrer do que ficar dando trabalho para vocês. E deu muito trabalho no final? Então ele achava. Ah, tá. Mas para filho não é trabalho. Porque foi muito rápido essa fase. Tipo assim, se eu contar para você que 1 mês e pouco, ele já foi ficando pior, então ele não deu trabalho. E mesmo se desse, não é trabalho, tudo que ele fez pela gente, que trabalho que vai ter de levar ali, trazer aqui, porque ele parou mesmo, sabe, um lado. Vocês trouxeram não, ele veio para São Paulo, né? A família inteira veio para São Paulo. Ele já estava aqui em Campinas nessa época. Ah, tá. Ele já passou ele mal morou aqui, em Campinas? É. Ah, o pai veio para Campinas também? Veio, a família toda veio. Ah. Quando o Chitão Chororó começou a estourar, eu gosto de falar isso porque eles são exemplo pra gente. Pra mim, principalmente, eles foram minha escola, né? Em tudo. Até que eu estava contando que eu comecei com eles lá atrás, administrando, sem saber o que era aquilo. Eu pagava a conta, pagava as pessoas, chamava a pessoa para trabalhar, mas não sabia o que eu estava fazendo. A gente não tinha aquela especialidade, né? Trabalhando em banco uma época, né? Eu aprendi a contar dinheiro. E aí eu comecei a administrar a carreira deles, mas só que nessa época, quando eu não trabalhava com eles ainda, nosso pai já tinha ficado ruim. E aí depois disso que eu comecei a trabalhar com eles, depois nós perdemos nosso pai.